Jornal. Câmara dos Deputados. Para baratear combustíveis, deputados querem fortalecer as refinarias. Debatedores entendem que cabe ao Congresso legislar sobre aborto. Câmara aprova projeto que disciplina tratamento de dados pessoais. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. O tratamento de dados pessoais é o cruzamento de informações de uma pessoa específica ou de um grupo para direcionar decisões comerciais, como ofertas de bens e serviços. A matéria será enviada ao Senado. Dini Moraes acompanhou a votação em plenário. Você já recebeu a ligação de uma empresa que você não sabe como é que ela tem seu telefone? Ou já chegou numa loja em que você nunca comprou, mas a vendedora olha no sistema dela e lá estão todos os seus dados, como nome completo, CPF e endereço? E isso acontece porque informações pessoais dos brasileiros estão sendo compartilhadas e até vendidas sem autorização. O projeto que cria uma lei geral para a proteção de dados pessoais no Brasil foi aprovado pelo plenário da Câmara e quer resolver problemas como esses. O texto foi bastante negociado e depois aprovado por unanimidade. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, explica a importância. Hoje, o Brasil tem algumas regras no Código de Defesa do Consumidor, algumas regras na Lei de Acesso à Informação, algumas regras no Marco Civil da Internet. Não havia uma lei geral. A existência dessa lei geral vai dar segurança para o cidadão brasileiro, para que os seus dados pessoais não sejam tratados nem manipulados independente do seu consentimento, para que quem assim o faça tenha sua responsabilidade exigida por parte do Estado. A proposta proíbe o compartilhamento de dados sem o consentimento da pessoa e traz regras de como essas informações devem ser tratadas na internet, em bancos de dados e em cadastros públicos ou particulares. Ainda prevê indenização para quem tiver informação pessoal usada de forma indevida. O autor do projeto, deputado Milton Monte, do PR de São Paulo, fala de outra novidade, uma categoria de informações que deve ter mais proteção. De forma muito especial, aqueles dados que a própria lei considera que são dados sensíveis, como as opções sexuais, opções religiosas, as questões de opções políticas e características de raça. Tudo isso deve ser muito mais do que preservado e guardado para que isso não possa ser exposto. O projeto de proteção de dados pessoais vai agora para análise do Senado. Os senadores já iriam debater o assunto por causa de uma outra proposta. Mas como a Câmara aprovou antes, agora o texto do Senado deve se juntar a este que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores mudarem alguma coisa, a proposta voltará para a palavra final dos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Ciência e tecnologia. O Congresso Nacional lançou o projeto piloto do Documento Nacional de Identidade, que reúne carteira de identidade, CPF, título de eleitor e outros em um único documento digital. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, foi o relator do projeto que originou a lei. Ele argumenta que a medida vai gerar uma revolução para a população que poderá acessar os documentos em um aplicativo de smartphone. Outro ponto positivo da lei, segundo Júlio Lopes, é poder controlar melhor os recursos do país. O parlamentar alerta que, atualmente, há um desperdício enorme de dinheiro por parte do governo federal devido à falta de controle de programas como o Minha Casa Minha Vida. Política. Felipe Bournier, do PROS do Rio de Janeiro, defende que se promova uma unidade política no país e uma visão de projetos e propostas para o Brasil. O parlamentar se diz incomodado com o debate de esquerda e direita, que divide o Brasil. Segundo o congressista, o PROS sempre acreditou que esse movimento vem da sociedade e, por isso, foca em novas ideias. A Lei da Transparência completou 9 anos no dia 27 de maio. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que a norma abriu as contas para
para que o cidadão fiscalize e, se for o caso, apresente denúncias contra quem administra o dinheiro público. Janete Capiberibe pede urgência na votação de outra lei a que institui a gestão compartilhada com os cidadãos para fazer o acompanhamento orçamentário, financeiro e físico das obras públicas. Na visão de Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, o brasileiro está insatisfeito com a situação atual do país e sonha com um Estado mínimo que seja capaz de reduzir a máquina pública e a carga tributária. Dentre as prioridades, o congressista destaca a reforma tributária e o fim de privilégios aos representantes dos três poderes. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra da perseguição a líderes políticos durante a ditadura militar brasileira e lamenta que alguns cidadãos peçam o fim da democracia. Segundo o deputado, muitas empresas envolvidas na Lava Jato se fortaleceram durante a ditadura, em esquemas que nunca foram e nunca serão investigados. Consumidor. Proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara proíbe as distribuidoras de energia elétrica de repassarem para os consumidores os custos relacionados a furtos de energia. A proibição de repasse dos prejuízos independe se o furto ocorre no fornecimento, na transmissão ou na distribuição. Nilton Araújo traz mais informações. Relator da proposta na comissão, o deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, observa que os consumidores não sabem que estão pagando por esses desvios. A grande maioria não tem esse conhecimento, mas o fato é que nós todos, os consumidores de energia, pagamos pelo desvio, pelo furto, quer seja por falha da transmissão ou incompetência do serviço público na proteção da segurança ou até mesmo pela falta de fiscalização dessas empresas. Aquele recurso que é obtido por desvio, ao invés de ser repassado para a empresa operadora, ele é repassado para os consumidores ratearem e dividirem. No final, essas empresas terminam ficando com zero de prejuízo em relação ao que é desviado. Além de pagar por esses desvios, os consumidores também pagam por muitos outros itens, segundo Manuel de Mesquita Neto, diretor do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Você paga as despesas, por exemplo, subsídios a empresas que migraram do mercado cativo para o mercado livre, subsídios para risco hidrológico, subsídios para baixa renda, subsídios para CCE, para os consumidores do Nordeste e do Norte do Brasil, que hoje foram integrados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, mas ainda continuamos pagando os subsídios das termoelétricas como se elas funcionassem. Então, pagamos também as termoelétricas muito mais caras. E várias PIS, COFINS, ICMS, tudo isso é embutido dentro da conta de energia. O projeto de lei que proíbe as distribuidoras de energia elétrica de repassarem para os consumidores os custos relacionados a furtos de energia ainda será analisado por duas comissões da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, a proposta poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Segurança Pública. Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, destaca a presença no plenário da Câmara da policial militar que reagiu a um roubo e matou o assaltante em frente a uma escola em Suzano, na presença da filha e de outras pessoas. A deputada afirma que a cabo Kátia Sastre é um exemplo para os brasileiros que acreditam na defesa da família e de valores da sociedade. Um incêndio atingiu os últimos andares do Hotel Blue Tree, Rio Poti, em Teresina. Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, ressalta que a situação não foi mais grave porque os bombeiros utilizaram uma escada mais giros para resgatar os hóspedes. O deputado lembra que, quando era senador, foi muito criticado por ter sido responsável pela aquisição da escada, mas que hoje o resgate calou as críticas. Saúde. Adelson Barreto, do PR de Sergipe, lembra que em 31 de maio é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Segundo o parlamentar, a data alerta sobre os perigos do tabagismo e os benefícios de uma sociedade sem cigarro. Ele parabeniza Aracaju pelo avanço na luta contra o vício e ressalta que o consumo de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Direitos Humanos.
Participantes de seminário promovido na Câmara dos Deputados contra a descriminalização do aborto no Brasil defenderam que a questão seja decidida pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Promovido pelas Comissões de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, o seminário só contou com debatedores favoráveis à criminalização do aborto. Lara Raj acompanhou os debates. O seminário discutiu a ação do PSOL, que pede ao Supremo que declare inconstitucionais os artigos do Código Penal que criminalizam a mulher que realiza ou autoriza um aborto, assim como os profissionais que o fazem. Os autores da ação alegam que os dispositivos que criminalizam o aborto violam os princípios e direitos fundamentais garantidos na Constituição, como o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. A pretensão do partido é que seja permitida a interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. A relatora da ação no STF é a ministra Rosa Weber, que convocou a audiência pública sobre o tema para o início de junho. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e um dos parlamentares que pediu o debate, o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, acredita que a questão deve ser discutida pelo Poder Legislativo. Todas as vezes que tentaram fazer com que matérias que diz respeito à descriminalização do aborto prosperassem aqui na Câmara, essas matérias elas foram rejeitadas. Tentam, através de uma medida judicial, tirar aquilo que é prerrogativa desse parlamento. Diego Garcia lembrou que uma comissão especial da Câmara aprovou no fim do ano passado proposta que prevê que o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da inviolabilidade do direito à vida, ambos já previstos na Constituição, deverão ser respeitados desde a concepção e não apenas após o nascimento. Ainda falta a análise de 6 propostas de alteração do texto para a votação ser concluída na comissão. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que a mulher tem o direito de decidir sobre o aborto e salientou que o Código não criminaliza o homem que também gerou o filho. Ele lembrou que o Estado brasileiro é laico e disse que os dogmas religiosos não podem dirigir as políticas públicas. A gente sabe que, apesar do aborto ser formalmente proibido, ele é a 4ª causa de mortalidade materna no país, quase a primeira entre mulheres pobres e mulheres pretas. Então isso significa que as mulheres estão praticando aborto. Mesmo mulheres católicas, mesmo mulheres evangélicas, casadas, já mães de filhos, praticam o aborto clandestinamente. E ao praticar o aborto clandestinamente, elas estão sujeitas a riscos gravíssimos de vida. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Takayama, do PSC do Paraná, defendeu que se a criança for indesejada, a mãe deve entregá-la à adoção. Participantes do seminário seguravam cartazes defendendo a aprovação do projeto de lei do deputado pastor Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, que quer tornar crime de responsabilidade decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal que invada a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O projeto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.